Olá, meus queridos, eu sou a Shirley Morata, coach de desenvolvimento pessoal, e hoje eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês do projeto Construa Conexão. Esse projeto que eu idealizei para estar falando com você. Como você faz para melhorar a sua frequência vibratória? E essa semana eu estou trabalhando os anjos e arcanjos. Não tem uma forma melhor, né, do que a gente se conectar com essas frequências mais elevadas de luz. E hoje falando sobre Uriel. Uriel, com toda a sua falange de anjos, de arcanjos, serafins, querubins, em promoção da paz aqui na Terra. Eu vou deixar o link, inclusive, né, da diferença entre o que é anjo, o que é arcanjo, o que é serafim, o que é querubim, para você entender um pouquinho mais. Mas Arcanjo Uriel, ele vibra, né, nessa energia da paz. E todas as vezes que você sentir que você não está em paz, é bom você chamar por Uriel, você fazer as suas respirações e pedir para ele que ele amplie o seu chakra frontal, que é o da compreensão, que é o da sabedoria, de você poder ter uma visão mais geral das coisas. Porque quando a gente está olhando para o nosso umbigo, no chakra umbilical, a gente está muito fechadinho, né, ainda na compreensão maior das coisas. E quando a gente está nos chakras superiores, no frontal, como é o caso, a gente amplia mais a nossa visão e a gente consegue o centramento. Vou contar para vocês uma historinha minha, né? Quando eu ainda não sabia nada de desenvolvimento pessoal, faz muitos anos em São Paulo, eu sou professora, como vocês sabem, e lá em São Paulo eu dava aula numa escola de inglês. E teve um evento que aconteceu lá, uma coisa muito chata, que eu cheguei a ser expulsa da escola após uma discussão com a dona da escola. Aí você vai falar assim, como assim, Shirley, você foi expulsa? Talvez eu não tivesse naquela época essa conexão tão ativada. Então eu acabei me alterando a minha energia, porque bateu na energia que estava desequilibrada da dona da escola. Ela estava tendo uns problemas pessoais na época, na casa dela, né, na família dela, e não vem ao caso quais são os problemas, mas vem ao caso que às vezes as pessoas elas carregam para o trabalho a bagagem da energia negativa que elas estão vivendo na vida pessoal. E como coach, eu percebo muito isso nos coaches, né? Quando uma área da vida está interferindo na outra. E é o que estava acontecendo. Ela acabava indo muito abalada para a escola, com uma frequência super negativa, muito irritada. E aí bateu essa irritação em mim. Ela tinha me feito pagamento na época e o Olerite veio com um problema. Eu nem me lembro qual que era o problema. Eu só sei que aí eu falei para ela, falei, olha, o salário veio errado. E ela falou, vai lá falar com o meu contador. E eu falei, eu não tenho o contato do seu contador. Ela falou, eu vou providenciar para você. E nisso eu entrei em sala de aula, estava dando minha aula normal. Ela bate na porta e fala, vai lá falar com o contador que ele está no telefone para te esclarecer. Nessa hora eu fiquei assim, bastante perplexa. Como é que eu ia sair da sala de aula, deixar os alunos para ir resolver um problema financeiro que tinha acontecido? E eu me recusei e não fui. Quando acabou a aula, eu entrei na sala, né, dos professores, ela estava lá, e eu comecei a conversar com ela que não tinha sido uma atitude correta por parte dela. E nisso começou a briga. A energia ali ficou muito negativa, ela começou a gritar comigo e eu comecei a gritar com ela. Eu não estava com meu chakra laríngeo expandido e muito menos o meu chakra frontal para ter a percepção de que aquilo não iria dar certo. Então eu acabei batendo boca com ela. Ela gritou comigo, eu gritei com ela, só que ela chamou segurança e me expulsou da escola naquele dia, né? Falou, tira ela daqui. Hoje em dia, o que eu faria, né, com essa consciência maior que eu tenho de autoconhecimento? Primeiro eu iria perceber que a energia dela
não tinha nada a ver com a minha energia e que eu não podia estar ali sem as minhas barreiras de proteção para que a energia dela não invadisse a minha. Porque quando invadiu a minha, eu entrei na irritação dela, eu baixei a minha frequência. O que eu poderia ter feito é o que eu vou sugerir para você. Quando você vê que você está acabando com a sua paz, por qualquer razão que seja, você pare, respire, faça umas 4 respirações em 4 tempos, inspirando, prendendo a respiração, expirando. Se conecte a Uriel e peça para ele que ele ative o seu chakra frontal, que é o terceiro olho. Amplie a sua visão e faça você ver o todo. E não olhar apenas para você, porque naquela hora eu estava olhando para mim. Eu comecei a olhar que aquela irritação que entrava abalava a minha própria frequência. Então, Arcanjo Uriel, ele é justamente o anjo para promover a paz. E ele não vai colocar a paz no seu coração, e nem no meu. Nós que temos que nos elevar aos anjos, pedindo para eles o que a gente precisa. E aí a gente pede para ele ampliar a nossa visão. E aí a gente vai conseguir ver as coisas de fora, de longe. E talvez se eu tivesse visto de longe na época, ao invés de gritar com ela, eu tivesse usado de uma forma mansa de conversar e perguntar o que está acontecendo. Por que você está gritando comigo? E de repente a minha ação fosse outra. E a dela também seria talvez outra. Ou se ela não quisesse sair da vibração da energia negativa, que não afetasse a minha. E eu pudesse deixar ela sossegada e sair de perto e ficar eu conectada com a minha própria energia, com a minha própria proteção e com a paz que eu tanto busco. E é isso. Eu espero que você tenha entendido, né, o propósito desse Construa Conexão, que é falar para você como que você pode melhorar a sua própria energia através da ativação dos chakras e através do contato com os anjos. Se inscreva aqui no meu canal, veja todos os vídeos que eu fiz nesse projeto, está dentro da playlist Construa, #Construa Conexão, e ative aí o sininho se inscrevendo no meu canal para você receber as notificações dos próximos vídeos. Amanhã eu vou falar de mais um anjo arcanjo e eu espero você aqui comigo. Um beijo em seu coração e muita paz. Que Uriel consiga colocar a paz em nossos corações. Namastê.